Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo nessa série. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre fé e oração. Se você não assistiu os outros vídeos da série, procura aqui nessa playlist mais próximos de Deus, que você vai poder acompanhar. A gente tem falado aí sobre a Bíblia, sobre amor, principalmente a gente tem falado sobre o amor. Então vamos lá. A fé, o que é a fé, né? A fé é aquela força invisível que nos move, que nos motiva, que traz esperança, que traz ânimo, né? A fé é aquilo que faz você acreditar em algo, né? Por exemplo, independente de você crer em Cristo ou não, a fé é aquilo que vai fazer você acreditar que depois de um acidente haverá sobreviventes, né? Ainda aconteceu um acidente de carro, aí você fala, tomara que alguém sobreviva. Esse tomara que é a fé sendo manifestada. Uma vez um professor meu falou assim, que nós seres humanos somos seres programados para crermos em algo, porque dentro de nós existe fé, existe esperança. E aí, esse crermos em algo pode ser como crer em outros humanos, em deuses, na ciência. Só que independente do que nós, seres humanos, decidimos crer, a gente precisa entender que a fé é uma capacidade, uma habilidade, ela é desenvolvida. Interessante a gente saber disso, né? Porque o que acontece? Quando você entende que a fé é uma habilidade, que você pode desenvolver ela, você entende também que é uma coisa que é plausível, né? Que às vezes a gente vê aquelas mulheres, principalmente para quem frequenta a igreja, não sei se você frequenta a igreja, mas normalmente quem frequenta a igreja vê aquelas mulheres aqui, as tiazinhas dos coques, né? Fervorosa, que ora e não sei o que, e entra no manto e você fala assim, meu Deus, como essa mulher tem fé. E você conversa com essa pessoa e ela, Ana, mas aqui é assim, assim, assim. É a pessoa que tem uma fé inabalável. E aí acontece uma coisa, você perde o emprego, por exemplo, uma coisa tão simples, e a sua fé é abalada. Você fica, poxa, aconteceu isso comigo, né, e tal. E você já fica cabisbaixo. A capacidade de desenvolver a fé é uma habilidade que faz você mudar a sua perspectiva de vida. Por exemplo, poxa, eu perdi o emprego, mas eu posso encontrar outro melhor. Esse mas que traz a esperança é a fé. Olha só. Então você muda a sua perspectiva, como você vai ver, você vai encarar as diversidades da vida. E a fé é um atributo para isso, é uma habilidade que te ajuda a isso. A fé, ela é importante para você superar os problemas da vida. A fé, ela é desenvolvida a partir de experiências. Então, experiências espirituais, como está escrito em 2 Coríntios 5:7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. A fé também surge dentro da adversidade, dos problemas enfrentados. Em João 16:33 está escrito assim: E disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Um exemplo claro, um exemplo prático do surgimento da fé, por exemplo. Pais que possuem crenças religiosas ou espirituais, e aí eles veem seus filhos em uma situação de risco, de emergência, de hospitalar, né? Então o filho sofreu um acidente, ou precisa de um transplante, ou possui uma doença, e os pais começam a buscar respostas, buscar coisas que possam auxiliar esse filho, na esperança de que esse filho então consiga superar aquela adversidade e que a família possa se reunir novamente, né? Então eles passam a utilizar a fé para ter esperança, para continuar lutando, mesmo que a palavra ali no momento não seja fé, mas seja a esperança, seja tudo vai dar certo, seja conforto,
Eles buscam algo que vai trazer esse sentimento, né? Essa habilidade de enxergar por outra perspectiva, né? Agora, aliado à fé, nós temos a oração. A oração tem muito poder e é através dela que você fica mais próximo com Deus. É através da oração que você começa a criar um relacionamento com Deus. E um vai fortalecer o outro. Então, a oração fortalece a fé fortalece a oração e os dois juntos criam uma proximidade com Deus. E através da oração nós podemos curar, confortar, libertar, fortalecer, perdoar, se perdoar, entre outros poderes que a oração traz. Muitas vezes poderes até placebo, né? Mas que são benéficos para nossa alma. Na Bíblia encontramos diversas pessoas que entoam uma oração. Por exemplo, como está escrito em Tiago, capítulo 5, do versículo 17 e 18, que fala um pouco sobre a experiência de Elias, que foi um profeta do Senhor. Está escrito assim: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Então percebemos nesse texto que todos nós podemos orar e que as nossas orações podem ser ouvidas, porque a gente ganha aqueles poderes que a oração nos dá. Eu vou falar um pouquinho como que é uma oração. E a gente pode utilizar a oração do Pai Nosso, que é universal, praticamente todo mundo no planeta conhece essa oração. A primeira coisa que a gente faz é glorificar a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Depois a gente pede para diminuir a nossa carne, para que Deus cresça em nós, né? Seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Depois a gente agradece a Deus pelas coisas que nós temos, né? Pelo pão nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Depois a gente confessa nossos pecados. Perdoai as nossas ofensas. E aí a gente pede para Deus nos ajudar a perdoar o outro. E pedimos também proteção. Assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. E depois a gente termina glorificando a Deus, pois o teu reino, o poder, a glória para todo sempre. Amém. A gente ama. É simples, não é? Tá, lembrando que a oração, ela não é uma coisa assim, como tá escrito, como o Pai Nosso, que você vai falar o Pai Nosso toda a vida, não. A oração é íntima, é como se você estivesse falando com um amigo. Então, por exemplo, em glorificar a Deus, você fala assim: oh, querido Deus, Pai amado. Aí você vai elogiar, como se você estivesse elogiando um amigo, né? Então, olha, sua vestimenta é linda, seu cabelo tá maravilhoso, né? Quais são os elogios que você faria para um amigo? Agora, quais são os elogios que você faria para Deus? E aí você confessa seus pecados. Quais são os seus pecados? Quais foram as suas negligências? Então você fala: ô Senhor, me perdoa, hoje eu não orei, hoje eu não fui grato, hoje eu falei palavrão, hoje eu abusei do álcool, hoje eu xinguei uma pessoa, eu perdi a paciência, eu não tive estrutura mental, psicológica, emocional para lidar com a situação. Quais foram os pecados que você cometeu naquele dia? E aí você confessa, desabafa. Se precisar chorar, chora, joga pra fora aquilo que te incomoda. Aí você pede proteção para você e para os outros, para as outras pessoas, para as pessoas que você ama, né? Então você fala: Senhor, proteja as pessoas, proteja nessa situação de pandemia, proteja as pessoas para que elas não possam vir a morrer porque se contaminaram, não sei o que. E aí você pede proteção: me protege, protege minha família, protege aqueles que eu amo. Você pede proteção. Você também pode interceder por um irmão, por uma pessoa, por um parente, por alguém que você sabe que está numa situação ruim, né? Então, por exemplo, você conhece uma pessoa que está internada, então você fala:
falo, Senhor, visita aquelas pessoas que tá internada no leito do hospital agora, fulano de tal, dê cura, dê libertação, que ela não seja enganada desenganada pelos médicos, e Senhor, que seja feita sua vontade, se for o caso, conforta a família, né? Então você intervém pedindo bênção, pedindo cura, pedindo libertação para aquela pessoa que você sabe que está em necessidade. E aí você ainda conclui essa oração pedindo para Deus te ensinar para você não errar mais, para você ser uma pessoa que vigia, né? Então, Senhor, abre a minha mente, abre meus olhos, abre meus ouvidos, para que eu não perca mais a comunhão contigo, para que eu fique mais próximo de ti, para que eu vigie todos os passos da minha vida, para que o amor que eu aprendi com você seja enviado para as pessoas, para que eu tenha paciência, né? Aí você conclui a oração em nome de Jesus, né? E assim se faz uma oração, né? Tem um passo ali. E por que existe esse passo? Porque a oração é como se você sentasse na frente de um psicólogo e confessasse tudo para ele, jogasse todas as suas mágoas, suas preocupações, seus medos, suas loucuras, e você joga tudo para ele, e aí ele vai ali anotando e não vai te falar nada. Ele não vai te falar nada, porque o papel dele não é te falar, mas ele vai te questionar. E aí você responde o questionamento dele. É a mesma coisa na oração. Quando você começa a orar, você começa ao mesmo tempo sobre aquilo que você está falando. E você, ao mesmo tempo que você está orando, confessando as coisas para Deus, você está pensando, nossa, eu preciso mudar isso, eu sei que eu fiz isso errado, como é que eu posso fazer isso? E é por causa disso que a oração faz com que você crie um relacionamento com Deus e aumenta a sua fé. A fé sem obra é morta. Por que será? No próximo vídeo a gente vai descobrir um pouquinho mais sobre isso. Grande beijo.